Corpo seco de Lavras. Era uma noite densa e abafada em Lavras. A lua cheia estava encoberta por nuvens pesadas, e um silêncio inquietante pairava sobre a cidade. Os mais velhos contavam histórias terríveis sobre o corpo seco, um homem que, em vida, fora tão perverso que nem a terra o quisera acolher em sua morte. Diziam que ele vagava sem rumo, expulso do solo sagrado, condenado a perambular eternamente, buscando vítimas para aliviar sua sede de vingança. Naquela noite, muitos moradores sentiram um cheiro de podridão no ar, um odor inconfundível que antecedia a presença desse ser amaldiçoado. Amélia, uma jovem estudante de história, estava na cidade para uma pesquisa universitária sobre o folclore mineiro. Curiosa por natureza, sempre achava exageradas as histórias contadas pelos mais velhos, mas algo em Lavras a fazia questionar se tudo aquilo não passava de imaginação. Ela estava hospedada na casa da tia-avó Beatriz, uma mulher de quase 80 anos, que conhecia cada lenda da região. Naquela noite, enquanto tomavam chá na sala, tia Beatriz olhou pela janela com um olhar sombrio e murmurou: "Ele está por perto, sinto o cheiro dele." O comentário arrepiou Amélia. Mesmo cética, não pôde ignorar o tom sério da tia. A idosa continuou: "Ele sempre volta para Lavras em noites como esta. Tem uma sina, uma desgraça que o mantém preso aqui. Dizem que o corpo seco era um homem cruel, que maltratava crianças e animais, e a própria terra o rejeitou quando morreu." Amélia quis perguntar mais, mas tia Beatriz parecia perturbada demais para continuar. Resolveu então caminhar pela cidade na manhã seguinte e investigar sobre o mito, para adicionar notas ao seu trabalho acadêmico. Naquela noite, enquanto o vento uivava e as janelas tremiam, Amélia mal conseguiu dormir. Sentia-se vigiada, e o odor de podridão que a tia mencionara parecia estar impregnado em cada canto do quarto. Por mais que tentasse convencer-se de que era apenas sugestão, o cheiro era real e persistente. Deitada, tentava distrair-se lendo, mas as palavras no livro começavam a embaralhar-se. Em algum momento, entre um cochilo e outro, ouviu passos arrastados do lado de fora, como se alguém, ou algo, estivesse rondando a casa. Na manhã seguinte, ao sair, Amélia encontrou rastros de lama seca perto da porta de entrada. As marcas pareciam pés descalços, mas com dedos longos e disformes, deixando um rastro bizarro que sumia a poucos metros de distância. Curiosa, seguiu as marcas até uma trilha que levava à antiga Mata dos Pinheiros, uma área densa e quase intocada na periferia da cidade. A floresta era conhecida por abrigar mistérios, e segundo os moradores, pelo desaparecimento de pessoas que se aventuravam além das trilhas principais. Apesar dos alertas dos moradores locais, a jovem decidiu ir à mata para procurar pistas. Enquanto caminhava, sentiu o ar pesar, e os sons da floresta se calaram como se algo invisível a observasse. Cada passo era acompanhado pelo som de folhas secas se esmagando sob seus pés, mas havia algo mais, passos que ecoavam logo atrás dela, como uma sombra que a seguia. O temor crescia, mas a curiosidade falava mais alto, impulsionando-a a continuar. Finalmente, chegou a uma clareira onde um carvalho antigo dominava a paisagem. A árvore, enorme e retorcida, parecia abrigar segredos ancestrais, e aos pés dela, uma cruz simples e rudimentar. Era ali que, segundo a tia Beatriz, o corpo seco fora enterrado após a sua morte. Amélia olhou em volta, buscando algum sinal ou prova de que a lenda tinha fundamentos, mas encontrou apenas o silêncio e a escuridão da mata. Contudo, antes que pudesse se afastar, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao virar-se, Amélia notou uma figura ao longe, entre as árvores, algo que parecia um homem magro e encurvado, com a pele acinzentada e os olhos fundos, como se a morte o houvesse devorado por dentro. A criatura a observava, imóvel, e, ao encontrar em seus olhos, Amélia sentiu uma onda de terror como jamais experimentara. Sem pensar, virou-se e correu em direção à saída da mata, ouvindo atrás de si o som de passos arrastados e um sussurro gutural que murmurava: "Eu voltarei, sempre voltarei." Nos dias que se seguiram ao seu encontro com a figura na mata, Amélia ficou atormentada por pesadelos. Sonhava sempre com o mesmo rosto cadavérico, de olhos fundos e vazios, que a observava entre as árvores, com um sussurro insistente e ameaçador. A cada manhã, acordava mais exausta, e a tia Beatriz notou sua palidez.
Quando Amélia tentou contar sobre o que vira na clareira, a velha senhora apenas balançou a cabeça com um ar grave, dizendo: "O corpo seco te marcou. Agora ele sabe que você acredita, e isso só o torna mais forte." Ainda assim, Amélia não conseguia desistir de entender a história por completo. Ela passou as tardes na pequena biblioteca da cidade, mergulhada em registros antigos e relatos de moradores que haviam afirmado ter visto o corpo seco ao longo das décadas. Descobriu que a criatura aparecia em intervalos irregulares, sempre em momentos em que a cidade estava prestes a viver alguma tragédia. Era como se a sua presença fosse um presságio de morte e desgraça. Cada relato era pior que o anterior: homens enlouquecidos, crianças desaparecidas, colheitas arruinadas. Apesar do medo crescente, Amélia continuou a explorar a Mata dos Pinheiros, na esperança de encontrar alguma evidência concreta que pudesse desmistificar a lenda. Durante uma das caminhadas, encontrou um velho senhor que morava nas proximidades, seu Otávio, um ermitão conhecido por viver isolado. Quando Amélia mencionou o corpo seco, o semblante de Otávio se transformou, e ele alertou-a a não procurar mais pela criatura. Quem o encontra carrega sua marca, e essa marca trai desgraça. Acredite, mocinha, você não quer esse fardo. Mas Amélia era obstinada. Naquela mesma noite, contra todos os avisos, decidiu retornar à clareira do Carvalho. Equipou-se com uma lanterna e uma câmera, pronta para registrar qualquer sinal da criatura. A mata estava ainda mais silenciosa, e a escuridão parecia pesar sobre seus ombros. Quando chegou ao carvalho, tudo estava exatamente como antes: o velho tronco retorcido, a cruz rudimentar cravada no chão. Mas desta vez, havia algo diferente: ao redor da cruz, marcas profundas de garras. Ao examinar melhor, sentiu um frio intenso atravessar o corpo. Uma sombra longa e disforme começou a se formar entre as árvores, e logo ela percebeu que não estava sozinha. A figura esquelética do corpo seco emergiu lentamente da escuridão, arrastando-se em direção a ela. Sua pele parecia apodrecer a cada movimento, e seus olhos, fundos e famintos, brilhavam com uma malícia inumana. Amélia tentou recuar, mas estava paralisada pelo medo. A criatura aproximou-se, estendendo uma mão ossuda em sua direção, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Ela fechou os olhos, esperando o pior, quando um grito ecoou pela mata. Era a voz da tia Beatriz, que havia seguido Amélia em segredo. Ao ver o corpo seco, a velha senhora começou a rezar em voz alta, pedindo que a criatura voltasse para seu descanso eterno. Inesperadamente, o monstro hesitou, como se as palavras de Beatriz o tivessem enfraquecido. Aproveitando a distração, Amélia e a tia correram para fora da mata, mas ainda podiam ouvir os gritos de ódio da criatura ressoando entre as árvores, como um eco de pura maldade. De volta a casa, Amélia e sua tia Beatriz mal conseguiram dormir. Mesmo à distância da Mata dos Pinheiros, parecia que o odor de podridão continuava impregnado em suas roupas e nas paredes. Naquela madrugada, tia Beatriz contou à sobrinha o que sabia sobre o corpo seco. Ele não é apenas uma lenda. O corpo seco foi, em vida, um homem perverso, um criminoso. Dizem que, depois de sua morte, foi enterrado na clareira para impedir que seu espírito amaldiçoado perambulasse pelo vilarejo. Sua voz tremia, revelando o medo que ela sempre guardara em silêncio. Amélia tentava absorver cada detalhe enquanto ouvia as palavras da tia. Segundo Beatriz, o corpo seco buscava uma espécie de justiça retorcida, sua alma presa à clareira, mas sua maldição se expandia por toda Lavras. Ele era atraído por aqueles que questionavam sua existência, por curiosos que invadiam seu espaço e desafiavam o peso de sua lenda. Agora, Amélia compreendia o motivo pelo qual ele a havia marcado. Sua investigação, seu desejo de desmascarar a lenda, havia despertado o que restava de sua essência maléfica. Com a alma atormentada e os sentidos em alerta, Amélia decidiu que precisavam voltar à clareira pela última vez. Tia Beatriz resistiu, mas sabia que não poderia deixar a sobrinha ir sozinha. No fim da tarde, as duas se dirigiram juntas para a floresta, carregando um crucifixo de madeira e um frasco de água benta, relíquias que haviam pertencido à mãe de Beatriz. Cada passo era mais pesado que o anterior, e as sombras pareciam se alongar, cobrindo o chão da mata como se a noite estivesse viva.
Ao chegarem à clareira, o ar parecia envenenado, o cheiro de morte ainda mais intenso. Amélia pôde ver a cruz de madeira e as marcas de garras ao redor. Porém, desta vez, a clareira estava tomada por um silêncio absoluto. Beatriz começou a rezar, entoando orações antigas, pedindo que o corpo seco voltasse ao seu repouso. De repente, a atmosfera mudou. A figura cadavérica do corpo seco surgiu entre as árvores, seus olhos vazios e famintos fixos nas duas. Ele avançou lentamente, os ossos estalando, e, ao perceber as orações de Beatriz, começou a murmurar uma série de palavras incompreensíveis, como se tentasse interromper a prece. O cheiro de podridão intensificou-se, e Amélia sentiu-se quase sufocar, mas, determinada a acabar com aquilo, continuou repetindo as palavras que sua tia entoava. O corpo seco se aproximava cada vez mais, sua pele desfigurada e sua presença tão avassaladora que parecia sugar toda a luz da floresta. Então, em um momento de desespero, Amélia derramou o frasco de água benta só.